e ela liga para um, liga para outro, não sei para quem ela estava ligando, o vereador Adilson conseguiu falar com quem ela estava ligando, eu não falei, liga para um, liga para outro, recebe, não recebe, o advogado, doutor Jair, não, gente, vai ser protocolado, não existe isso, não somos, qualquer pessoa poderia estar fazendo aquele ato, mas, além de pessoas normais, eles são advogados e eles têm um nome na cidade. Como bem falado aqui também, a doutora Denise ela faz um trabalho brilhante no CIAN. E até onde a gente sabe, também ela está acompanhando a testemunha. Não é uma qualquer que está incluída nesse processo. Então, liga para lá, liga para um, para outro, enfim. Ainda teve resistência, falou que não ia protocolar. E a gente tinha um entendimento, ligaram para a polícia, chegou a polícia, uma confusão danada. Quando os policiais chegaram, a diretora já tinha, por bom entendimento, saber que ela tinha que ir ali protocolar o documento. Em nenhum momento eu gostaria de registrar aqui que houve abuso de poder de alguns dos vereadores que nos acompanhavam naquele momento. Muito pelo contrário, a gente queria que fizesse valer o que está no regimento, que qualquer cidadão, qualquer pessoa protocolar um documento nessa casa. Enfim. E pasmem, quando tomo posse daquele documento, é o testemunho da pessoa, a OAB, vereadora Edilene, até para elucidar um pouco a senhora, o que a OAB, como ela entra nesse processo? Que nós da comissão oficializamos a OAB para nos ajudar, e, pelo que chegou ao nosso conhecimento, a testemunha já estava sendo acompanhada pela doutora Denise, né, a testemunha, sendo acompanhada pela doutora Denise, do CIAN, que também faz parte da OAB, do Conselho da OAB Direito das Mulheres. Então, naquele momento, a OAB já está inserida já dentro simplesmente a OAB não caiu de paraquedas dentro da denúncia. Ela foi provocada para isso. E quando chega para a gente, a testemunho, que eu li, todos os vereadores tiveram ciência, presidente, vice-presidente, nós tomamos ciência do testemunho e de tudo que estava ali, que a OAB se sentiu naquele momento de oficializar os vereadores, dos vereadores tomarem ciência do fato. Até então, porque tem um ofício nosso na OAB, desde a comissão de recesso. Então, esse documento, através da doutora Denise, através das mãos da doutora Denise, chegou na casa para todos os vereadores. E deu aquela confusão na sessão passada, porque o presidente está tendo um entendimento, nós estamos tendo outro entendimento. Um desentendimento acalorado? Sim. Como a vereadora falou, que a gente, em alguns momentos, a gente tem que até diminuir um pouco. Sim, confesso. Às vezes a gente se excede, o sangue sobe e a gente tem que ter respeito por quem está nesse plenário e quem está nos assistindo. Mas também gostaria de registrar que não foi a primeira vez, não vai ser a última, que vai ter um debate acalorado nessa casa. E gostaria de também registrar também que por muito menos eu já fui colocado para fora pelo senhor dessa casa, presidente. Então, a sessão passada foi uma sessão acalorada, sim, mas já tivemos episódios aqui nessa casa também que nos entristeceram muito. E sem o regimento amparar o senhor naquele momento para isso. Mas vamos lá. O senhor tem um entendimento, nós temos outro entendimento, porque existe um segredo de justiça criminal? Sim, existe. Mas no momento, o nosso entendimento, que esse documento chega na casa para todos os vereadores, eu acho que já não tem mais o sigilo, já chegou para a gente. Cabe a gente aqui não acusar o senhor. Como o senhor diz, e com muita propriedade, todos nós aqui somos passivos. Eu tenho denúncias, a gente sabe que nós temos denúncias. Quem que está na vida pública que não tem denúncias? Mas a gravidade dessa denúncia, e quando chega na casa, poxa, a gente não pode prevaricar, a gente não pode cruzar os braços e falar, poxa, não está acontecendo nada. Eu não conheço a denunciante, eu gostaria até de parabenizá-la, porque não é um assunto fácil dela simplesmente, hoje o senhor quer uma identidade, o senhor quer uma documentação. Poxa, mas para a menina assinar tudo aquilo ali, eu gostaria até de parabenizá-la, porque hoje é muito fácil a gente vir para essa casa, eu digo a gente, como vereador, nós representantes da população, vir aqui fazer leis, fazer vídeos, ir para redes sociais e falar disso, falar daquilo, que a gente defende a mulher, isso e aquilo, quando na verdade, quando chega um caso desse nas nossas mãos,
a primeira atitude nossa é querer descaracterizar a testemunha. É a gente querer descaracterizar o trabalho da OAB do nosso município. Poxa, gente, nós não estamos aqui, eu não estou aqui, em nenhum momento eu acusei o senhor, igual eu falei, desde o recesso, e não estou aqui para acusar o senhor. Eu quero mais que o senhor tenha o direito de defesa do senhor mesmo e prove toda a verdade. Mas, poxa, hoje a gente não pode debruçar na fala de uma menina que teve coragem, da denunciante que teve coragem de ir numa delegacia, de ir numa OAB, de ir no CEAM, e hoje chegou isso tudo para a gente. E a nossa briga é o seguinte: por que o nosso entendimento? Por que nós não fizemos a leitura na sessão passada? Agora todos os vereadores, todo mundo já tem ciência, eu acho que a leitura nem se faz mais necessário, mas por que esse plenário, ele não deliberar e decidir se vai aceitar a denúncia ou não, porque o rito nos permite a isso, diferente do que o senhor tem, o senhor pensa, do que o senhor fala, e eu gostaria também de parabenizar o senhor, que até então o senhor tem conduzido o trabalho, tirando aquele caso que o senhor me tirou da sessão sem o regimento amparar, mas o senhor tem conduzido os trabalhos dessa casa brilhantemente. Até então o senhor tem conduzido o trabalho dessa casa brilhantemente. Mas o senhor também, como nós aqui, é representante de uma população. O senhor também tem uma população que quer saber o que está acontecendo. E o senhor, como cada um vereador aqui, gostaria até de pedir desculpa ao vereador Eduardo, não menosprezando e nem diminuindo ele, que hoje ele é um vereador suplente, mas ele tem a mesma atribuição aqui dentro que o senhor como está como presidente. Só que o senhor é para dirigir, o senhor para conduzir o trabalho dessa casa. Só que está tendo divergência. A vereadora Edilene, a gente entende que é uma preposição. Pediu vista. No meu entendimento também não existe pedir vista numa preposição. Aí eu peço na semana passada, solicito que ponha para o plenário deliberar. Fingiram que nada estava acontecendo, que eu não estava falando nada. Poxa, gente, a gente vai se debruçar. Existe sim os órgãos competentes investigando, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Vamos aceitar ou não? Esse que é o nosso pedido. Isso que a gente traz, eu acho que o entendimento dos outros vereadores também. Presidente, nós vamos aceitar a denúncia ou não? É esse que é o nosso trabalho. E nós fomos para a delegacia aquele dia para isso, porque o senhor terminou a sessão cheio de coisa na pauta ainda, mas o senhor, usando de abuso de autoridade, o senhor simplesmente pegou e encerrou a sessão. Por isso que nós fomos para a delegacia, porque até então a gente tem um direcionamento e o senhor está tendo outro. E por que não pôr para o plenário? Nós já colocamos tantas coisas aqui para o plenário. Só em resposta ao vereador Tiago, o primeiro ponto é o seguinte: todas as decisões políticas e administrativas dessa casa pertencem a mim. Então, era prerrogativa minha, pelos ânimos alterados, né, por preservar a parte física de todos que estavam aqui. Tinham pessoas já se levantando, apontando o dedo em risco, tem filmagens, ficou muito claro. Agradeço o vereador Tiago falar a fala dele e vou dizer por quê. E todos aqui que estão aqui, hoje em dia a gente é um mundo de informações. Se eu vou representar alguém, eu só posso representar através de procuração. Então, aí já foge novamente ao entendimento da matéria. Só uma procuração legal eu poderia estar representando. O segundo ponto que o vereador Tiago coloca na pauta é que era uma moça que veio aqui. Uma moça. Ela veio aqui não, presidente, ela foi na OAB, Isso. A OAB trouxe o testemunho dela aqui, o depoimento dela. E aí o senhor se referiu como uma mocinha, uma jovem. Não, uma denunciante, uma menina, todos nós, chegou no nosso gabinete, todos nós aqui, vereador, nós já temos ciência do que se trata. Então, é uma menina denunciante. Não é uma menina denunciante, é uma senhora de pelo menos mais de 54 anos. Exato, uma parte, sim. O primeiro testemunho foi da menina, agora ela foi na OAB junto com a mãe. O processo é grande. Existe para a gente detalhar aqui, a gente está ciente, desde a comissão, eu vou detalhar para o senhor. É isso que eu estou falando. Quando o senhor externa publicamente, eu não estou de maneira nenhuma entrando em confronto com o senhor. Eu quero só dizer que o senhor disse que se trata de uma menina, e não foi essa menina que veio à casa, não foi nenhuma senhora que veio à casa,
Veio uma pessoa que falou comigo por telefone, ela se chama doutora Denise. Eu perguntei à doutora Denise, a senhora está representando essa pessoa pelo CEAM? Porque ela é coordenadora do CEAM. Ela disse que não. A senhora está representando essa pessoa oficialmente por procuração, por a senhora ser advogada? Não. A senhora está representando alguma comissão da OAB para estar portando esses documentos? Não. Deixaram esses documentos aqui na OAB. Eu achei por bem, porque estava escrito o nome de cada vereador, inclusive do senhor. Falei, doutora Denise, a senhora faça por gentileza, encaminhe ao órgão competente. Se trata, a senhora está dizendo que não sabe do conteúdo. Se trata de alguma denúncia ou alguma outra informação, a senhora encaminha ao órgão competente. Porque deixaram lá e ela não tinha procuração de ninguém. É por isso a contestação do conteúdo e o direito à ampla defesa antes que fosse colocado em leitura nesse plenário. Até para preservar não só a mim, mas a quem estava denunciando. Isso, qualquer um tem esse tipo de informação e sabe muito bem disso. O vereador Adilson solicitou a palavra antes do senhor. Vereador Enéas, só questão de ordem. Tá? Pelo que eu entendo aqui, senhor presidente, a Câmara, ela tem essa autonomia. Ela não precisa guardar o próprio judiciário. Na verdade, ela é independente, os poderes são independentes. Se todas as vezes que acontecer algo como nessa natureza e a Câmara não puder tomar a sua própria decisão, fazer com que seja feito aquilo que cabe a cada um de nós, a cada vereadores, e pelo que, quando essa denúncia chegou, dar-se a entender que é decoro parlamentar. Então, quer dizer, aí a gente aqui não está julgando crime nenhum. A gente entende-se que o quê? Que a gente precisa o quê? É uma responsabilidade minha, uma responsabilidade de cada vereador aqui desta casa, senhor presidente. O senhor tem toda a razão quando o senhor diz que os poderes são independentes e, graças a Deus, eu oro por Deus todos os dias por isso. Só que a independência dos poderes também determina as suas prerrogativas, vereador. E essa prerrogativa não cabe a nós. Então, eu vou dizer mais uma vez aqui, pela sua fala, pela fala do vereador Eduardo, pela fala do vereador Tiago, pela fala do vereador Leonardo, pela fala do vereador Enéas, que nós estamos discutindo aqui há algum tempo e ainda não chegou num consenso. Quem foi que denunciou? Se alguém tinha procuração para denunciar? Todo mundo sabe, eu vou retificar aqui que a Câmara é monitorada, e todos esses fatos que eu relatei aqui vão ser entregues à Justiça, assim como foi entregue a filmagem do dia que a denunciante faz dessa casa. Então, a gente tem que ter muito cuidado para o senhor dizer que aqui é um poder. Sim, existe o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o senhor tem um entendimento que não é prerrogativa do Poder Legislativo. O vereador Enéas solicitou, depois a vereadora Edilene, e segue o pedido de... Senhor presidente, obrigado por retornar à fala. Tem sido citado alguns artigos aqui e hoje eu trouxe o nosso regimento, a nossa lei orgânica, que é, de fato, o que nos deve orientar os nossos trabalhos aqui na Casa Legislativa. E eu estou lá atrás ainda, senhor presidente, eu estou ainda discutindo a questão se a denúncia é uma preposição ou não. E aí, a vereadora Edilene falou uma questão de algum artigo do Código Civil, e eu falei, poxa, não é possível que o nosso regimento não dê uma interpretação clara para que a gente possa elucidar essas questões aqui na Casa Legislativa. Inclusive, eu entendo que o artigo 238 diz: os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário.
cujas decisões se considerarão ao mesmo incorporadas. Então, senhor presidente, a partir do artigo 238, eu gostaria de fazer um requerimento para que o plenário decida se uma denúncia é uma preposição ou não. Inclusive, isso vai ficar escrito no nosso regimento para próximas discussões, né? E aí a gente acaba uma primeira série de debates, né? Aí fica claro no nosso regimento, em decisões futuras, né, se a gente deve, como a gente deve seguir esse rito, né? Vossa Excelência pode ler ali, realmente o que não é previsto em regimento, o plenário tem que deliberar. Então eu volto aqui e gostaria de deixar esse requerimento em plenário para que a gente realmente possa fazer essa discussão, porque senão fica difícil, a gente vai ficar levantando uma série de hipóteses, uma série de fatores e como que a gente lida com esse caso, né? Então, volto a invocar o plenário para que, primeiramente, ele decida. Está confuso, eu acho que não se formou maioria aqui sobre esse tema específico, né? Se a gente deve tratar a denúncia como uma preposição ou se a gente vai criar, a partir de agora, uma lacuna no nosso regimento interno, né, e aí sim ficar algo bem específico. Então, eu invoco aqui o artigo 238 para que a gente possa fazer essa votação. Eu não acato a invocação do artigo 238, eu vou explicar por quê, vereador. A gente, sobre o mesmo tema, existe um pedido de vista da sessão passada e que ele está vigente até amanhã. Então, a partir de quinta-feira, o senhor pode elaborar e pode ter certeza absoluta do compromisso dessa presidência e dessa casa. O senhor elabore devidamente esse requerimento, assim como qualquer outro requerimento, e ele será colocado em plenário em votação. A vereadora Edilene solicitou a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de retornar à fala em agradecimento ao vereador Tiago por ter elucidado algo que eu gostaria de ter ouvido, quando ele diz que foi feito um ofício para a OAB relacionado ao questionamento em pauta. Eu fiquei com uma dúvida, não relacionado ao vereador Tiago, mas se, como presidente da casa, diz que recebe uma ligação ou fala diretamente com a doutora Denise, na qual eu tenho um apreço muito grande, ela é representante do CEAM. Todas as vezes que eu estive no CEAM, há uma função importantíssima. Toda mulher que chega àquele local com uma denúncia, com algo que aconteceu, totalmente ela é preservada em todos os sentidos. Nós não podemos saber nome, do que se trata, a violência que ocorreu. Então, a pessoa, a denunciante, a mulher, ela é resguardada pelo CEAM. Então, agora, aumentou uma dúvida, porque se a doutora Denise, ela é hoje a representante do CEAM, e aí, esse caso chegou até a OAB, e aí parou aqui no plenário, uma pergunta: será que essa pessoa tem que ser agora polarizada? Temos que falar o fato que aconteceu com essa jovem, que é prerrogativa do CEAM. Não pode ser manifestado de forma alguma o relato dela, o nome e aquilo que ocorreu. Então, agora, realmente, isso é um fato. Eu agora fiquei em dúvida. Sai do CEAM, eu gostei, pede um ofício, aí esse caso já vai para a OAB, mulher, e aí vem para o plenário da casa para ser lido. Olha, e seria para ser lido o que ocorreu com essa jovem, na qual nós não podemos dizer o nome em plenário, porque ela está sendo resguardada pelo CEAM. Então, aqui aconteceu um embaraço pior do que estava no começo. A doutora Denise é uma pessoa com uma ética incalculável,
de verdade aqui agora, nesse momento de plenário, seria necessário, olha só, vereador Enéas, porque o senhor também relatou que ela veio pelo CEAM, a situação. A doutora Denise, no meu ponto de vista, vereador Eduardo, seria uma das pessoas que deveria ocupar aquela tribuna e dizer o motivo pela qual ela foi a condutora dos documentos até esta casa. E aí, se ela é responsável pelo CEAM, ela quebra a verdade que ela disse ali que não poderia, porque nós, né, eu chego aqui no dia 1º de janeiro, eu falo aqui o que eu posso e o que eu não posso diante de uma sociedade. E ali, se a doutora Denise, representante do CEAM, fala para o vereador que eu não tenho essa informação dita aqui agora por ele, que ela não está representando pelo CEAM, nem pela OAB, e enfim, e o caso chegou até nós, e nós ainda temos que tornar público a vida dessa mulher, aí é eu que sou contra as mulheres. Olha só. Aí sou eu, a vereadora Edilene, que é contra as mulheres. Que no momento de nós cultivarmos e guardarmos a imagem dessa mulher, nós queremos relatar a público. A público, que eu vi em redes sociais a denúncia que chega em cada gabinete sendo colocada em rede social. Mas é a vereadora Edilene que é contra as mulheres. Deu para entender? Falar, reverberar coisas aqui é muito sério. A postura de um homem, de uma mulher aqui é muito sério. Julgamentos são muito sérios. Aí eu, que não sou a defensora das mulheres, eu preciso que relate o nome dela aqui a público. Sabe por quê? Porque eu defendo as mulheres. Existem coisas que nós precisamos ouvir, porque o conhecimento é tudo. O conhecimento é tudo, informação é tudo. Eu só retornei essa fala que eu nem queria mais falar. Porque eu gostei quando o vereador Tiago... É informação, está certo. É a comissão de recesso. Tem que ir atrás. Tem que saber das coisas. Mas como que a defensora, que não é mais das mulheres, a vereadora Edilene, coloca a público algo que é sigiloso no CEAM? Então, a minha pergunta hoje, presidente dessa casa, como que a doutora Denise, uma mulher ética, cai num golpe como esse? De ser levado à OAB uma informação e depois ela é condutora dos documentos para chegarem dentro dessa casa. E aí, eu já sei o que aconteceu, também está aqui comigo. Se é verdade ou não, não cabe a mim. Falei isso ontem e sempre relato isso diante do presidente. Casos acometidos, se é realmente algo que aconteceu, que se pague. Mas até que ninguém saiba se é verdade ou não, é a justiça que vai deliberar. A única pergunta, nessa tarde, início de noite, se a doutora Denise, que é a pessoa que organiza, que recebe as mulheres e as pessoas gostam dela no CEAM, como que é sigiloso a imagem desta jovem e agora desta senhora ser revelado a público. Encerro as minhas palavras, senhor presidente. Senhor presidente. Então, vereador Eduardo, eu vou ter prosseguimento. Nós temos matérias importantes a serem votadas. Não vai me dar o direito à fala, no respeito, o senhor terá no livre a palavra a oportunidade, como todos os outros vereadores. No respeito à isenção dos poderes, à harmonia dos poderes e o respeito que eu tenho aos poderes, a gente está aqui entrando numa seara jurídica e que a gente vai dar seguimento. Eu vou passar aqui as deliberações plenárias. Senhor presidente. Vereador Adilson, eu já disse aqui que nós estamos passando as deliberações plenárias, todo mundo terá direito de fala no livre a palavra. Passamos às deliberações plenárias. Ata da 70ª sessão ordinária, coloco em discussão.
Coloco em votação, vereador Daniel. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Adilson. Favorável. Vereadora Carla Patrícia. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Tiago. Favorável. Vereador Edilene. Favorável. Aprovada a ata da 70ª sessão ordinária. Passamos ao requerimento interno. Vereador Enéas, vereadora Carla Patrícia, vereador Adilson, vereador Leonardo, vereador Tiago e vereador Eduardo. Funcionamento da Leão 13 nas dependências da Câmara Municipal de Mendes. Coloco em discussão. Vereador Daniel solicitou primeiro a palavra, depois vereador Enéas, depois vereador Leonardo e vereador Edilene. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem ao sistema de áudio e vídeo, meu boa tarde. Senhor presidente, haja visto que eu fui procurado essa semana umas três pessoas que necessitam de um atendimento da Leão 13. A Leão 13, como todos sabem, né, ela foi despejada ali da rodoviária, não sabemos por qual motivo, se é político, perseguição. Ficou um mês sem atender as pessoas, né? Pessoas que são os eleitores que votam, estão aí precisando de ajuda e está tendo. Aí conseguiu, veio aqui para a Câmara, ficou sendo atendido e no momento está suspenso, não está podendo atender as pessoas. Eu quero saber qual o motivo e se hoje o Executivo tem uma sala, né, independente para colocar a Leão 13. Porque se a Leão 13 não pode ficar na Câmara, ela também não pode ficar na sede da Prefeitura. Eu quero onde que está os dizeres que não pode aqui e pode em outro lugar. E é uma instituição que atende muitas pessoas com documentos. Tem pessoas que hoje estavam detentos, tem 4 pessoas precisando de um documento aí para dizer que não tem condições de pagar algum processo, estão sem saber o que fazer. Culpa de quem? Do vereador? É do prefeito? Quer saber quem é a culpa e se essa fundação vai voltar a funcionar quando e aonde. Desde que não pode ser na Câmara, na Prefeitura também, eu acho que não pode ser. A próxima palavra é vereador Enéas, depois vereador Leonardo e vereador Edilene. Senhor presidente, demais companheiros, foi provocada uma reunião a partir do momento que nós tomamos conhecimento da instalação da Fundação Leão 13 nas dependências da Câmara Municipal. Toda sessão do espaço, para aqueles que estão nos acompanhando possam entender, inclusive será votado em seguida mais uma solicitação do espaço da Câmara, deve ser votada em plenário. Ao tomar conhecimento do funcionamento dessa instituição, a qual eu entendo que faz um belo trabalho, né, provocamos uma reunião com o nosso presidente, que naquele momento manifestou que teria como apresentar a legalidade do funcionamento dessa instituição na casa. Esse documento não nos fora apresentado. Inclusive, essa votação, eu entendo até que está sendo feita de forma equivocada, apesar do nosso requerimento, deveria ser um requerimento da instituição Leão 13, endereçado ao plenário. Esse documento seria lido no plenário e o plenário, na sessão seguinte, se pronunciaria a respeito se a instituição poderia ser instalada ou não. Vossa Excelência encaminhou, inclusive, alguns documentos que falam sobre termo de cooperação. Eu sequer sei se é uma ocupação provisória ou ad eterno. E eu entendo que uma ocupação ad eterno, visto que nós temos períodos legislativos, não compete a nós tomarmos. Então, eu entendo a fala do nobre companheiro Daniel, não sei também se foi despejado ou não foi, pelo que eu vi alguns relatos na internet, parece que a instituição foi despejada da rodoviária. Se foi despejada, não tem nada a ver com o executivo, porque o espaço do terminal rodoviário é um espaço do governo do Estado, um órgão da CODERT,
né? Então, eu sinceramente, eu achei muita estranheza, até a fala de algumas pessoas falarem que os vereadores são contra a instituição. A gente não está discutindo se a instituição A, B, C, D faz um bom serviço para a sociedade. A gente está discutindo se a instituição poderia se instalar na Câmara Municipal ou não, sem a votação, sem a anuência do plenário, né? E eu entendo, inclusive, que o funcionamento nesse período poderia, inclusive, gerar uma infração política administrativa para Vossa Excelência, que autorizou a instalação sem anuência no plenário. Eu já fiz as minhas manifestações contrárias. Eu entendo que uma instituição que presta esse tipo de serviço tem que ficar, de certa forma, ter uma neutralidade, não pode usar as dependências da Câmara. Como disse aqui o vereador Daniel, as pessoas acabam nos procurando para, inclusive, resolver algumas dificuldades documentais, e esse tipo de procura, senhor presidente, pode gerar algo contrário às nossas atuações aqui dentro da Casa Legislativa. Então, hoje, por como essa questão chegou ao plenário, teve que ser provocada por um grupo de vereadores, eu estou votando o contrário. Deixa eu só falar uma colocação, eu acho bem importante. O acolhimento da Leão 13 é porque existem serviços sociais prestados pela Leão 13 de suma importância para o município, que todos sabem, né? E realmente os órgãos estaduais e municipais acabam se confundindo. Assim como aquele prédio do Detran foi votado uma sessão de espaço aqui nesse plenário, né? Outros órgãos estaduais acabam, né, tendo que ser locado em prédios públicos, vereador, do município. Então, por bem, e assim também eu incorri, como o senhor disse, no erro político, administrativo. Infelizmente, o chefe do executivo incorreu no erro igual, mas igual, sem nenhuma característica diferente. Acaba de chegar a matéria do pedido de cessão de espaço da sala dos conselhos que ele criou. Só que a sala já foi inaugurada, já foram colocados móveis dentro. O senhor sabe por que isso? Que político de resultado como eu, e eu gosto de resultado, é porque eu não quero deixar o povo desfavorecido por uma questão burocrática. Então, por isso que eu criei a celeridade. Está aqui o documento, é um documento público, em que a Leão 13 me provoca solicitando esse espaço. Eu estava realizando todo esse trâmite. Mas como eu tenho uma vivência em relação a Detran, que é um órgão muito envolvido e absorve as isenções da Leão 13, eu sei o quanto é difícil o munícipe, às vezes, disponibilizar o valor de quase R$60 para poder tirar uma segunda via de uma carteira de identidade. Eu sei o quanto é difícil o munícipe, às vezes, não ter o valor para acessar a certidão de óbito, que, pasmem, não é de graça. Mas a Leão 13, ela pode fornecer a isenção. Então, apenas foi dada a celeridade de uma sala que estava disponibilizada aqui na casa. Eu, para criar, e de maneira nenhuma deixaria de passar por esse plenário. Pelo contrário, eu quero que todas as decisões sejam colegiadas. Justamente eu estava criando o mecanismo correto. Eu fiz questão de ficar por 3 horas aguardando o presidente da Leão 13 para que ele assinasse esse documento para mim. Porque fui interpelado pelos vereadores de maneira correta, como o vereador Enéas colocou, mas eu, mais uma vez, só tentei ser favorável aos serviços importantes que o cidadão nesse merece. E um dos serviços mais importantes, a vereadora Edilene até veio me perguntar hoje, depois, já que o senhor citou, eu vou citar a postagem, muito bem esclarecida. Existe sim um mandato, uma ordem de despejo. Então, existe ali um vale para pessoas doentes, para que elas possam, é um vale disponibilizado pelo Estado. Então a gente não pode cercear, porque esse vale é para direcionar para remédios, para compras de fralda descartável para pessoas de possível estar acamadas.
Então, nós estamos colocando aqui uma discussão, vereador Nézio, eu até agradeço você ter me dado essa oportunidade de tocar nesse assunto aí, o trâmite foi só para desburocratizar, uma palavra que foi muito bem colocada no governo passado e que a gente tem que colocar em todos os governos. O vereador Enéas solicitou a palavra novamente. Vossa Excelência trouxe o documento que dá a legalidade? Olha só. O documento jurídico, como Vossa Excelência falou que ia apresentar aos demais companheiros. Vereador Enéas. Foi uma reunião, né? Nós solicitamos esse documento. Isso. Fizemos esse registro em Foi uma reunião que nós verbalizamos. Verbalizamos e aí, posteriormente, nós apresentamos um requerimento solicitando esses documentos. Isso. Evitaria então, essas discussões. O requerimento, a solicitação oficial e que me dá a legalidade, o Estado hoje existe um trâmite, que é o processo SEI. Ele está tramitando, mas por desejo da maioria desses vereadores, pediram que impedisse, com exceção da vereadora Edilene e o vereador Daniel, pediram que interrompesse imediatamente o serviço da Leão 13, que poderia causar algum dano político aos vereadores. Eu não tive esse entendimento, mas como aqui eu faço tudo colegiado, e vereadora Edilene e eu e vereador Daniel somos minoria, e aí nós interrompemos imediatamente, abruptamente interrompemos o serviço, que estava funcionando de uma maneira excelente, até porque, aonde foi disponibilizado para a Câmara, tem uma acessibilidade total, com banheiros com acessibilidade, uma sala com total acessibilidade, um atendimento que estava sendo diferenciado, feito pela funcionária Mara aqui na casa, com toda a isonomia e isenção. Toda a isonomia e isenção. A Mara não estava aqui trabalhando pela Leão 13 para favorecer a ninguém, nem a mim como presidente, nem a vereador nenhum. Ela estava aqui para atender a população. E nós, vereadores, desculpa, eu vou ser obrigado a discordar mais uma vez, nós, vereadores, somos solicitados para diversas coisas. Nós estamos num município pequeno, em que todas as famílias se conhecem, em que todos os problemas acabam chegando. Então, quando a gente reclama de água, de limpeza, a gente não pode. Então, quando o cara pergunta para a gente aonde ele vai pedir uma isenção de carteira de identidade, a gente não pode informar? Então, eu acho que é uma falta de carinho até com a população em parar esse serviço, enquanto existe um trâmite burocrático do Estado e que vai acontecer. Eu estive na Fundação Leão 13, eu estive com o presidente, eu estive com o coordenador regional e fui esclarecido que não é o município de Mendes que tem a Leão 13 dentro da Câmara, não. Existem alguns pelos Estados que tem. Então, agora eu vou passar a palavra ao vereador Leonardo e a vereadora Edilene e depois o vereador Eduardo. Obrigado pelo retorno da palavra. Como a Vossa Excelência acabou de falar, nós vereadores aqui, pelo menos os que estão levantando essa questão do requerimento e da cessão do espaço para a Fundação Leão 13 está trabalhando aqui dentro da casa, em momento algum a gente é contrário à Fundação Leão 13 tramitar pela casa, não. O que foi feito foi de uma maneira errada, a maneira que foi apresentado para a gente, e também nós não queremos ter nenhum problema com alguma parte eleitoral futura que possa acabar comprometendo os nossos trabalhos aqui dentro da casa no pleito eleitoral do ano que vem. Então, eu acredito que a Leão 13 poderia, sim, arrumar um outro espaço. Eu parabenizo a Mara pelo trabalho que ela faz aqui na cidade, mas eu entendo que dentro da casa ela pode estar atrapalhando a conduta eleitoral para o pleito do ano que vem, e nós não gostaríamos que isso acontecesse. Eu sei o trabalho que ela faz, eu acompanho de perto as isenções que ela tem feito, e eu parabenizo a Fundação Leão 13, na pessoa da Mara aqui, pelo trabalho. Eu só acho que dentro da casa hoje, pela maneira que foi apresentado e foi colocado dentro aqui sem pedir ao plenário, eu acho que a gente deveria realmente repensar em tudo aqui dentro da casa, numa legalidade da gente poder estar fazendo isso.
e hoje eu deixo meu voto contrário. E também quero deixar aqui, já que tem a sala das comissões, por que não fazer uma indicação ao chefe do executivo que possa estar levando a Fundação Leão 13 justamente lá para a sala das comissões, que arrume um espaço lá que foi feito justamente para acolher, né, todo bem para o município. Eu acredito que lá seria um lugar ideal, senhor presidente. Sala dos conselhos que o senhor quis se referir. Dos conselhos. Isso, perdão. E aí eu vou fazer uma colocação bem pontual em relação a Leão 13. Eu quero sim, ser muito sincero para vocês, eu quero, e acho que todos os vereadores aqui também iam querer. Aquele grupo de vereadores, aqueles 9 vereadores, não cerceou o funcionamento da Leão 13. Então, hoje sim, é a oportunidade da gente não cercear. Eu entendo que há essa discussão, nós estamos favorecendo a população. Se eu puder, né, ir para frente de qualquer instituição e dizer que eu fiz parte dela, que eu fiz parte com que ela funcionasse, então nós temos que falar do Detran, né? Se eu ficar frequentando ali muito o Detran, as pessoas vão falar que eu estou fazendo um ato político administrativo incorreto. Aqui dentro da casa, eu tenho o direito de realmente querer que os órgãos estaduais e municipais funcionem na sua plenitude. Então, entendendo mais uma vez que há um ato político administrativo errado também do chefe do executivo, em que ele leva o serviço de emissão de carteira de identidade para dentro da Secretaria de Promoção Social, e eu sei que é correto. Opa, estão se confundindo os serviços? Não. O prefeito entendeu que daria uma celeridade maior, que estaria absorvendo, né, a população com mais velocidade, com mais rapidez e emitindo a carteira de identidade. Agora, se cada um de nós, que somos privilegiados e entendemos que R$50, né, a gente tem para tirar a segunda via da carteira de identidade, que 900 e poucos reais a gente tem se a gente quiser casar, aí a gente está cerceando realmente o direito da população de ter acesso ao casamento, ao auxílio que é pago pelo Estado, à carteira de identidade e a outros diversos serviços, até de questão de orientação que a Leão 13 consegue fornecer na pessoa da Mara. Foi o vereador Eduardo pediu e depois a vereadora Edilene. Senhor presidente, só para registrar aqui, em momento nenhum da minha pessoa, tenho nada contra a instituição. Acho sim que faz um trabalho extremamente necessário e que deva continuar, mas entendo que a forma como foi colocado aqui dentro da casa não foi a forma correta. Em uma discussão, uma reunião, como foi dito pelo vereador Enéas, nós questionamos essa questão, né? Naquele momento foi colocado isso. Então, só para registrar que não é nada contra a instituição. E entendo que vai se chegar a algum entendimento de algum local, como de repente até a possibilidade aí que o vereador Léo apresentou. Mas também adianto já que o meu voto é contrário. Isso, e aí o senhor também, só uma pergunta, que aí eu fiquei, aonde o vereador Léo solicitou, não vai criar nenhum tipo de ato político administrativo incorreto. Eu não entendo que lá é uma casa legislativa, não entendo que nenhum vereador utilize ela. Até onde eu sei, é um funcionário da prefeitura que fica lá. Eu acho que é diferente e aí fica mais próximo do que era na rodoviária. A rodoviária não era um órgão, não era um departamento municipal, é um órgão estadual, não tem nenhum, até onde eu sei, não tinha nenhum funcionário ligado com relações políticas e nada. Eu entendo ser diferente, bem diferente, senhor presidente. Mas o chefe do Poder Executivo tem ligações políticas e ele disponibiliza o espaço, e o espaço realmente aí correto. Não, eu estou me atendo ao espaço daqui. Sim. O senhor acha que a minha discussão dentro da Casa Legislativa. Entendi agora, então. Então, dentro da Casa Legislativa, não é interessante ter uma fundação importante no meu entendimento, traria problemas. Sim, ok. Entendeu? A vereadora Edilene quer dar solicitou a palavra, perdão. Senhor presidente, então é só um questionamento, porque diante das minhas falas, vários vereadores aqui já relataram,
Então, a questão toda é que a Leão 13 não funcione aqui dentro, certo? O cenário, vereador Eduardo, o cenário no município, ele é político, independente de onde ele estiver. O cenário, ele é político. Conversando com o vereador Enéas, depois daquela conversa aqui, que já não estava mais sendo divulgada aos demais, estou trabalhando para uma Procuradoria da Mulher. A Procuradoria da Mulher, ela vai estar inserida dentro de uma casa de leis. Se vamos conseguir esse ano, não sei, mas ela tem que ser inserida dentro de uma casa de leis. E nesse teor todo da conversa, quem vai estar dentro desta Procuradoria? Mulheres do município, com questionamentos para que ela possa vir resolver. E eu cheguei a indagar uma conversa saudável com o vereador Enéas. Eu falei, qual a diferença entre termos uma procuradoria, onde as mulheres vão estar tramitando dentro da casa, e a atuação da Fundação Leão 13, onde nós recebemos aqui famílias vulneráveis também. Então, assim, o meu voto é favorável a ter dentro de uma casa legislativa a Fundação Leão 13 funcionando, trabalhando com acessibilidade excelente. Eu, por várias vezes, enquanto estava funcionando aqui, a cidadã Mara, que está aqui hoje, ela pode citar, eu nunca entrei quando ela estava ali. Aqui, nunca entrei. Nunca entrei. Cumprimentava e subia. Nunca cumprimentei. E olha que eu vou falar da minha personalidade de família pobre e humilde, onde as pessoas sempre pedem essa ajuda de uma carteira, de uma isenção disso, daquilo outro. E eu nunca usei para poder chegar. Mara, faz esse atendimento aqui na casa. E batia no ombro para mim. Nunca fiz. Então, o que eu vejo hoje? O cenário da cidade é político, porque a vereadora, ela não pode nem mais abrir a boca, que ela já é, né? Então, quer dizer, então eu não posso nem andar mais na cidade. Então, você acaba trazendo isso para o pessoal. Porque o cenário, volto a dizer, aonde nós formos, ó, tá vendo o vereador Eduardo? Vou citar o senhor, tá? Desculpa. Ó, ele está indo ali. Está indo fazer esse pedido ali. Então, querendo ou não, nós temos que colocar os pés no chão e entender que a política, bem dita aqui pelo presidente, a cidade é pequena, todos dependem, precisam dessa ajuda. Independente de sermos ou não, olha, mas esteve ali na Fundação Leão 13, o seu João. Ah, mas de quem é o seu João? É conhecido do presidente. Então, eu acho que nós precisamos só trazer esse entendimento, que nós precisamos de um espaço aqui dentro da casa. Eu estava ali fora esses dias, onde um senhor chegou e falou, é aqui que a Leão 13 está funcionando, e está aqui ao meu lado o presidente. E o que eu falei? Presidente, tinha que ter passado pela casa. Tinha que ter sido votado esse espaço pela casa. Mesmo sabendo que ele tem prerrogativa para assumir e bater no peito. E aí eu pergunto, qual é a diferença de ser em outro local? Porque nós sabemos que tem um órgão público na cidade, que faz os mesmos tipos de trabalho, dentro de um órgão público. Então, só para deixar favorável o meu voto, senhor presidente, a respeito do funcionamento da Fundação Leão 13 dentro da Casa de Leis. Senhor presidente. A vereadora Carla Patrícia... Só porque ela pronunciou meu nome. O vereador Enéas solicitou a palavra, direito de resposta, então, aqui do vereador Enéas. Obrigado, presidente. Conversei realmente com a vereadora Edilene, acho, inclusive, nobre, né, o trabalho dela em buscar, né, a implementação dessa Procuradoria da Mulher aqui na Casa Legislativa. Acredito, inclusive, eu fiquei de pesquisar, peço perdão por não ter tido tempo ainda de poder ter feito essa consulta e dar maiores esclarecimentos a Vossa Excelência.
É um projeto federal, né? Mas provavelmente eles vão oficializar o rito, né? Eu só gostaria que corrigisse algumas falas, que nenhum vereador aqui está cerceando o direito da Leão 13 de funcionar. A gente apenas gostaria que fosse dado legalidade para que a gente também tivesse um embasamento jurídico e pudéssemos, amanhã ou depois, nos pautar sobre qualquer irregularidade que a gente pudesse ser penalizado. Acompanhando os debates, inclusive as questões mencionadas pelo nobre companheiro Eduardo e também pelo vereador Léo, eu vou inclusive estudar, porque essa questão da sala dos conselhos, eu entendo que se for um imóvel próprio do município, o prefeito deve fazer essa solicitação à Casa Legislativa. Chegou hoje, vereador. Chegou hoje. Agora, se for já foi inaugurado, se for um imóvel alugado, aí eu já não tenho esse entendimento, né? Então, vou buscar esse esclarecimento. Amanhã o nosso jurídico retorna à casa, Sim. Porque realmente agora eu fiquei confuso, mas eu entendo que, sim, qualquer utilização de espaço público deve ser encaminhada para esse plenário para ser discutido. Eu até posso fazer um comentário aqui em relação, já que o senhor tocou no assunto. Realmente vou passar a palavra para a vereadora Carla Patrícia. Numa ideia excelente que o chefe do executivo teve, já que ele não podia dar a sala dos conselhos, eu já busquei esse conhecimento, ele não podia dar a sala dos conselhos para um imóvel alugado, tinha que dar um imóvel próprio. Então aí ele tirou o fundo de previdência, que pode ser um imóvel alugado, levou o fundo de previdência, pagando o aluguel, para liberar a sala dos conselhos. E aí eu vou lembrar que porque isso foi tudo motivado, porque foi uma ideia minha de oficializar os conselhos e disponibilizar essa mesma sala que a Leão 13 ia usar. Que o conselho, ela foi toda equipada para isso, ela foi colocada todo o equipamento necessário para o seu funcionamento, então foi muito mais fácil onerar o município do que deixar a sala dos conselhos funcionar aqui na Casa Legislativa. Então, é só para fazer um adendo aí do que o vereador Enéas está falando, como foi ruim para o município, né, tirar o fundo de previdência do município para pagar aluguel, né, e daí poder usar a prerrogativa de dar para os conselhos. Política. A vereadora falou aqui. Política a todo momento, a todo tempo. Quando a gente vai ali no mercado, a gente está fazendo política. Quando a gente atravessa a rua, a gente está fazendo política. Vereadora Carla Patrícia solicitou a palavra. Presidente, demais vereadores, só para complementar aí na fala dos antecessores, em relação à Fundação Leão 13, eu acredito que não vai deixar de funcionar, até porque eu tenho um irmão aposentado, 2 tias aposentadas na Fundação Leão 13, sempre funcionou aqui na sua plenitude, independente do espaço, do local. Eu só não posso colaborar, ser conivente com a fundação funcionar nesse local, até porque, como muito bem dito por Vossa Excelência, na antepenúltima sessão, o senhor agiu com a emoção de trazer a fundação para que funcionasse aqui. Em uma reunião, eu gosto de ser muito transparente, presidente, em uma reunião do seu gabinete, Vossa Excelência disse aqui, os vereadores estavam presentes, que poderia muito ser bom em favorecimento pessoal para nós, o qual eu não concordei. Não foi vereador Tiago, o vereador Tiago também se pronunciou, me favorecer pessoalmente jamais, mas eu torço para que encontre o local e, por esse motivo, meu voto, já adianto, que será contrário o funcionamento da Fundação Leão 13 aqui dentro desta casa. Independe dela funcionar na rodoviária ou dentro dessa Casa Legislativa, o favorecimento vai acontecer quando você der uma boa informação. Não pode ir ali que a Leão 13 funciona, ela tem esse serviço. Então, vai favorecer politicamente mesmo, só pela informação que você deu. E realmente, na emoção de querer estar fazendo o melhor para a população, de não cercear por mais 30 dias esse serviço, eu fiz questão de acelerar o processo, né? E achei que os pares aqui teriam entendimento, assim como eu já tinha conversado com alguns vereadores que realmente me procuram para todas as questões, né? Que é a vereadora Edilene e o vereador Daniel. Todas as questões que acontecem na casa, eles me procuram.
E até porque, tirando os dias, que são poucos que eu vou ao Rio de Janeiro, ou às vezes nem fico o dia inteiro, tenho que voltar, vou no compromisso parlamentar, eu estou sempre muito presente aqui na casa. Então, para qualquer dúvida do funcionamento da casa, eu poderia ter sido interpelado e a gente poderia ter chegado num outro tipo de acordo. Antes de botar em votação, o vereador Daniel solicitou a palavra para a gente finalizar a votação aí. Senhor presidente, pedir aos nobres vereadores, né, na situação que se encontra, que deixasse a Fundação Leão 13 funcionar aqui até onde conseguisse um lugar para ir. Porque tem muitas pessoas precisando. Ou duas pessoas procurando, poxa, vereador, na hora que vocês pediram o voto, você vai na casa da gente. Agora que tirar uma instituição que atende a gente, pessoas que estavam detentos, estão precisando desse documento, não consegue. Então, caso, se o prefeito está com vontade de fazer, daqui 10 a 15 dias vai colocar essa sala para funcionar. Vai depender da boa vontade dele. Como ele teve a boa vontade de tirar ela de lá da rodoviária, ele terá uma boa vontade de botar para funcionar o mais rápido possível. E aí dar essa oportunidade para a Mara continuar aqui até conseguir uma sala que ela possa trabalhar. Eu acho que os nobres vereadores aí vão pensar na população, que são eleitores, são moradores da cidade, que precisa e não tem dinheiro para pagar esses documentos. Justamente, vereador. Concordo plenamente com o senhor. Se há uma outra sala possível a ser disponibilizada, deixa funcionar aqui e depois a gente vai para outra sala, vê o que é melhor, traz a votação de novo aqui, cria-se um projeto de lei que seja disponibilizado e seria muito fácil. Mas eu estou sentindo que a gente também vai ter problema com a sala dos conselhos, né? Porque aí eu vou interpelar os vereadores que a sala do conselho já foi inaugurada, disponibilizada e ainda não passou por essa casa. Então a gente vai ter aí um confronto de ideias aí, bem difícil, né? Para a gente não entrar em discordância. Eu vou colocar em votação, então, né, o requerimento interno aí, referente ao funcionamento da Leão 13 nas dependências da Câmara Municipal de Mendes. Vereador Daniel, o seu voto, por favor. Sou favorável. Vereador Enéas. Contrário. Vereador Leonardo. Contrário. Vereador Adilson. Contrário. Vereadora Carla Patrícia. Contrário. Vereador Eduardo. Contrário. Vereador Tiago. Contrário. Vereadora Edilene. Favorável. Rejeitado o funcionamento da instituição da Fundação Leão 13 nas dependências da Câmara Municipal. Passamos à solicitação da Cicobi Mendes Fluminense, solicita o plenário desta casa para a realização de reunião com o presidente da cooperativa Cicobi Sul Fluminense, no dia 11/12/2023, às 10 horas da manhã. Coloco em discussão. Coloco em votação, vereador Daniel. Favorável. Vereador Enéas. Contrário. Vereador Leonardo. Contrário. Vereador Atilson. Contrário. Vereadora Carla Patrícia. Contrário. Vereador Eduardo. Contrário. Vereador Tiago. Contrário. Vereador Edilene. Favorável. Contrário ao uso do plenário pelo presidente da Cicobi Fluminense para o uso deste plenário no dia 11/12/2023, às 10 horas da manhã. Passamos ao requerimento Fernando Edilene Daniel, convocação do chefe de operações o chefe de operações de planejamento de água e esgoto do município de Mendes, o senhor Edelso Gomes. Coloca em discussão. Senhor presidente, Vereador Edilene solicitou a palavra. esse requerimento é porque nós recebemos várias demandas de como está difícil o fornecimento da água em nosso município. E diante de tantas falácias, tantas situações que nunca chega num denominador comum, os munícipes estão sofrendo pela deficiência da água em nosso município, e isso é geral, por isso o pedido de requerimento. E o bairro do Independência, o bairro do Ventania, vários munícipes nos procuraram por conta desse problema. Está aqui um pedido de requerimento para que eles possam nos responder o que está acontecendo. Como já foi relatado aqui
Não é um problema de hoje, desse governo, vem já remando há muito tempo, mas nós precisamos do governo hoje, uma resposta. O motivo pela qual nós não estamos sendo abastecidos corretamente com a água em nosso município. Ainda em discussão, o vereador Daniel solicitou a palavra. Senhor presidente, sobre o secretário Edelso, eu sempre tenho entendido quando eu solicito, tá? Mas realmente a água está indo, mas a água mostra que tem hora que vai barro puro, não tem condições das pessoas usar, né? E hoje está vendo também, tem casas aí, mostra que quando foi colocada a água na época do Sr. Valdir, não pagava. Hoje tem casa lá que a prefeitura está cobrando 15 mil. Isso é um absurdo. Se quer fazer dinheiro, cobre-se daqui para frente. O passado é passado. Como você vai cobrar uma água que você já está 5, 10, 15 anos usando? Tem que ter a justificativa, qual esse motivo que estão fazendo essa cobrança. Ok, vereador. Ainda em discussão, a vereadora Carla Patrícia solicitou a palavra. Desde já eu já deixo meu voto favorável à convocação do Edelcio aqui e antecipando, já vou disponibilizar já para a semana uma parte da emenda impositiva dessa vereadora para que seja feita a compra de um gerador para a Secretaria de Obras, exatamente por esse motivo. Na falta de energia, está suprindo essa necessidade. Okay. Conforme feito, não sei se é do conhecimento dos senhores, no meu mandato anterior, eu também disponibilizei um valor para a compra de um gerador para o hospital e que muito tem sido aproveitado nesses picos de luz. É o que eu tinha para falar, presidente. Ok, ainda em discussão, aí o requerimento para a convocação do coordenador de água e esgoto do município, o senhor Edelcio Gomes. Coloque em votação. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Opa. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Adilson. Favorável. Vereadora Carla Patrícia. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Tiago. Favorável. Vereador Edilene. Favorável. Aprovado a convocação do chefe de operações e planejamento de água e esgoto do município de Mendes, o senhor Edelcio Gomes. Agora passamos à ordem do dia, primeira discussão e votação. É o projeto de lei Fernando Fonseca. Altera o artigo 10 do inciso 5º da alínea B da Lei Municipal 2.218, de 17 de dezembro de 2021, que disciplina o uso do sistema viário urbano municipal para a exploração de serviços de transporte individual privado remunerado de passageiros, intermediado por plataformas digitais gerenciada por provedores e redes de compartilhamentos, prover e da outras providências. Coloco em discussão. Com entendimento. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Adilson. Favorável. Vereadora Carla Patrícia. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Tiago. Favorável. Vereador Edilene. Favorável. Aprovado o projeto de lei 022 de 2023, Fernando Fonseca. Altera o artigo 10, inciso 5º, inciso 6º da linha B da Lei Municipal 2.218, de 17 de dezembro de 2021. Passando para as explicações pessoais, eu deixo livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Adilson solicitou a palavra novamente. Senhor presidente, aqui, mediante as discussões que nós aqui tivemos, eu percebo que não foi dado aí o direito da apuração dos documentos protocolados nesta casa. Eu quero sugerir aqui ao plenário e quero apresentar um pedido aqui, senhor presidente, de uma CPI. Quero sugerir aqui, nesse momento, senhor presidente, requer a criação de comissão especial de inquérito com a finalidade de investigar suposta denúncia e quebra de decoro parlamentar, infrações políticas e administrativas do atual presidente da Câmara Municipal de Mendes, o vereador Fernando Alves da Fonseca. Senhor presidente, requeremos, nos termos dos artigos 50, 51, parágrafo
único 52 a 53 do Regimento Interno desta Casa, conjugando com o artigo 27, inciso 1º, 2º, 3º, A, B, C e D da Lei Orgânica do Município, a instituição da Comissão Especial de Inquérito para apurar a responsabilidade por suposto desvio de conduta pública e quebra de decoro parlamentar, consoante os termos do expediente protocolado nesta Casa, em 29/11/2023, sobre o número de 1082/2023, de autoria da senhora Rejane Aparecida da Silva. O prazo da CPI para a conclusão dos trabalhos deverá ser de 90 dias. Mendes, RJ 05 de dezembro de 2023. Quero aqui, senhor presidente, encaminhar ao plenário para que todos estejam assinando, por gentileza. Vereador Adilson, mostra que o senhor não conhece realmente o rito da casa. O senhor tem que protocolar isso, e isso virá um processo que correrá para a próxima sessão ou as demais sessões. Então, nós estamos na fase de livre a palavra e de explicações pessoais, tá bom? Segue aí. O vereador Daniel solicitou a palavra. Senhor presidente, recebi esse documento, né? Não tem nem o emblema aqui da OAB, tá? Eu não tenho conhecimento jurídico, estou esperando o procurador na quarta-feira, amanhã está aí, para poder invasar esse documento todinho, fazer, eu conhecer tudo aqui, para depois eu protocolar na casa e dizer, se você for responsável, que pague pelos seus erros. Hoje eu não posso votar e nem pedir para ser votado, porque eu não entendo o que está aqui. Então, nenhuma pessoa que está aqui dentro não pode votar essas folhas aqui que você não tem conhecimento. Eu recebi esse documento 3h30 da tarde na quinta-feira. Eu não sou advogado, eu não posso dar um parecer que eu não estou ciente do que está aqui dentro. O vereador Enéas solicitou a palavra. Senhor presidente, demais membros da casa, aqueles que nos acompanham em plenário e também na TV Câmara, é uma sessão com muito levantamento de artigo. Senhor presidente, enfim, estou fazendo uma leitura aqui preliminar, mas eu entendo que o requerimento do vereador Adilson pode prosperar e pode ser feito em qualquer momento da sessão legislativa. Né? Eu acho que o depoimento, não sei se os vereadores vão subscrever, né? O nosso regimento diz que tem que ter no mínimo 1/3 das assinaturas para que esse requerimento possa prosperar. Né? Qual artigo, vereador, por favor, para a gente acompanhar bem aí, para elucidar? Artigo 52. As comissões especiais de inquérito que terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por tempo certo. Vamos até o final das 52, né? 52, acho que se for ler aí artigo por artigo, senhor presidente, acho que realmente... uma coisa não o requerimento coisa importante, né? Acho que convém a gente ler tudo, porque é como... Senhor presidente, eu estou convicto da leitura que eu estou fazendo. Sim, não. Estou pedindo que o senhor não leia. Peço ao senhor que reavalie a interpretação da fala de Vossa Excelência, que o requerimento deve ser apresentado e protocolado para a próxima sessão, porque realmente o que consta aqui no nosso regimento fala que pode ser a qualquer momento. Então, acho que aí o senhor estaria cerceando o direito do trabalho do vereador, né? E aí o senhor está cometendo um crime realmente de estar obstruindo, né, os trabalhos da Câmara Legislativa. Tanto que eu não estou obstruindo, que eu discordo do senhor. Você não tem que discordar de mim. Vossa Excelência tem que fazer uma leitura e uma análise prévia do regimento, que eu estou pedindo para Vossa Excelência que se atente, né, aos artigos específicos mencionados na fala do nobre companheiro vereador Adilson,
para que a gente aqui possa seguir, né, com os trabalhos aqui da sessão legislativa. Então, caso o senhor me mostre aqui algum artigo que diga que o requerimento vai ser, esse tipo de requerimento vai ser apresentado na próxima sessão. Eu acho que esse tipo de requerimento, vereador... Não, a gente não pode achar. Não. Então, eu vou falar com certeza. É que você talvez não tenha nenhum embasamento legal para que você possa propor uma CPI, mas, como eu disse desde o início, vereador, eu acho muito importante que realmente seja apurado. E nada melhor do que uma CPI para a gente poder apurar os fatos. Então, se o senhor achou aqui no artigo, eu só vou pedir que o senhor faça uma leitura na íntegra, por favor. O senhor achou no artigo 52, não é isso? Sim. As comissões especiais de inquérito. O artigo que ele menciona aí, a partir do artigo 50, já está falando aqui de comissão especial de inquérito. 51. A Câmara poderá constituir comissão especial de inquérito com a finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, da administração indireta e da própria Câmara. Preencheu a lacuna. Parágrafo único. As denúncias sobre irregularidades e indicação das provas deverão constar do requerimento que solicitar a constituição de inquérito. O documento faz constar o... Peraí, isso, espera só um instantinho. Não é isso não, nós vamos votar primeiro. Artigo 52. As comissões especiais de inquérito que terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração. Aí o vereador, a minha dúvida é exatamente essa, o vereador está subscrevendo o requerimento, o entendimento é se outros vereadores vão subscrever esse requerimento ou não. Acho que é essa que tem que ser falado no plenário. Uma vez tendo 1/3 dos vereadores assinando o requerimento, no meu entendimento, o requerimento tem aceitação. Pula lá para o 123, então, só para elucidar todos aqui que estão no plenário, que estão nos assistindo pelo sistema de áudio e vídeo. Vereador Adilson, por favor. Artigo 123. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito de vereador ou de comissão feito ao presidente da Câmara, ou por seu intermediário sobre assunto do expediente ou na ordem do dia, ou de interesse pessoal de vereador. Perfeito, preencheu a lacuna. Só que isso. O senhor conseguiu chegar no entendimento aí, né? Sim, interesse pessoal do vereador abrir um requerimento. Isso, nas explicações pessoais ele pode abrir esse requerimento. Se todos há o entendimento, sem problema a gente votar o requerimento, mas eu tenho certeza absoluta que mesmo o senhor está em dúvida se a gente deve votar ou não esse requerimento, até porque a gente não teve tempo de consultar todos os artigos e deliberar sobre os artigos que está sendo colocado naquele requerimento. Senhor presidente, eu entendo, se 3 vereadores subscrever, no meu entendimento, nem precisaria votar esse requerimento. Justamente. Mas eu entendo que se Vossa Excelência jogar essa responsabilidade para o plenário, Vossa Excelência chancela uma decisão e é mais um artigo aqui que essa casa vai escrever no nosso regimento interno, conforme aquele artigo que diz que em casos omissos o plenário é soberano e posteriormente isso é acrescentado no nosso administrativos regimento interno. É um caso administrativo. Eu vou voltar novamente na questão de, até porque foi citado ali, e aí a gente também pode entrar em algum engano, foi citado alguns artigos, eu vou perguntar os artigos aos vereadores, eles não vão saber. Então, o protocolo da casa existe para isso, para que ele possa ser tramitado, e na quinta-feira esse requerimento poderá ser colocado na ordem do dia em plenário, tranquilamente. Presidente, agradeço a Vossa Excelência, né? Vamos fazer aqui, então, a gente vai votar esse requerimento na próxima semana. Pode ser, senhor presidente? Não, na próxima semana não, nós poderemos votar o requerimento na próxima sessão. Na próxima sessão. De quinta-feira, sem problema nenhum. Então, por solicitação do vereador Adilson, ele mesmo pede que o requerimento seja melhor avaliado e que na próxima sessão a gente coloque ele em votação.
não havendo mais nada a ser tratado... perdão, vereador Daniel, desculpe, Daniel, eu não vi a sua solicitação. O vereador Daniel solicitou a palavra. Senhor presidente, mais uma vez, eu estou vendo aqui em defesa da população de Mórcega a vergonha que está acontecendo ali, o esgoto a céu aberto, proferindo doença às pessoas, e o Poder Executivo, hoje, essa semana, não mandou nenhuma máquina para resolver aquele problema. Está uma vergonha, eu passo todo dia ali, sou cobrado pelos moradores, com toda razão, que quando eu pedi o voto, fui lá, e hoje a gente faz o pedido, a prefeitura não manda ninguém lá para poder fazer essa desobstrução daquela vala lá. Até quando vai ficar? Vai esperar ficar as pessoas doentes? É uma vergonha, as pessoas perderam os postos que tinham lá, umas 3 famílias, e a água está correndo dentro do asfalto. Você passa lá, aquele mau cheiro fica no carro das pessoas. Cadê o executivo? Verdade. Vai mandar alguma máquina para lá? Tem alguma alternativa para poder melhorar a situação? Eu passo todo dia lá, estou em Mórcega todo dia, as pessoas me cobram todo dia, então tem que vir cobrar de alguém. Alguém tem que dar os pulos e fazer esse serviço. E, mais uma vez, senhor presidente, o senhor acabou com os cargos dos assessores. Vou fazer um pedido, senhor. Acaba também com as diárias dos vereadores, para sobrar dinheiro nessa casa. E mais para frente, vamos fazer também um pedido... Muito bem, vereador. Para baixar o salário dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito. Está todo mundo com dinheiro de carro novo, né? Vai taxar aí 50%. Como eu vou fazer um pedido para baixar a taxa de iluminação pública, que está uma vergonha. A light fica 20, 30 horas aí. Vamos ver se o plenário aqui vai votar isso a favor. Né? Todo mundo pensa na população. Vamos ver agora se vai pensar na população. Vou fazer esse documento e vamos ser votados aqui. A vereadora Carla Patrícia solicitou. Só acrescentar essa floração do vereador Daniel acabar com a diária, tudo bem, até porque eu não dependo do meu salário da Câmara. Eu sou muito bem, eu recebo muito bem, por méritos meus, por ser aposentada, por tempo de serviço. Então, também que acabe o assistencialismo nos veículos oficiais, né, presidente? Sabe por quê? Tem vereador que assina lá que está utilizando o carro ao mesmo tempo que ele está na sessão. É incrível isso, né? Hoje o vereador Enéas fez isso. Ele estava na casa e o carro estava lá em Paraíba. Eu acho que a senhora está fazendo uma acusação... Não, eu tenho certeza, porque eu acompanho. Isso, então. Eu acho que a senhora está fazendo uma acusação que a senhora está comprometendo todo o colegiado. Não, mas eu vou falar uma coisa. A consciência tranquila do mesmo jeito que você quer. A consciência da senhora... Presidente, o senhor sempre interrompendo a nossa fala. Não, você gosta de nos levar nas suas lábias. A senhora tinha acabado de falar. Só que... Conforme Vossa Excelência relatou aí hoje, dessa questão que foi filmada na sala da secretária Adelaí, em momento algum, eu falo por mim, me alterei, ofendi Mas alguém falou sobre isso aqui? Que estava sendo gravado e que foi para o Ministério Público. Quem falou isso? Vossa Excelência. Não, minha querida. Olha como é que a senhora Vossa Excelência disse na sua fala. A senhora vai continuar gritando? Inclusive, estava filmando, estava nas câmeras, que seria levado ao Ministério Público, quando se entrou em assunto, que geralmente os vereadores recebem notificações aqui por Ministério Público. Eu, graças a Deus, nos meus 7 anos de mandato, eu nunca fui notificada pelo Ministério Público, nem aqui, nem na porta da minha casa. Sabe por quê, presidente? Eu tenho minha consciência e o meu trabalho tranquilo e transparente. E eu vou continuar lutando pelo povo, pelos servidores e pelas mulheres, porque não é o meu primeiro ano de mandato, já é o meu 2º ano de mandato. Méritos meus. Muito obrigada, presidente. A senhora vai permitir que eu fale agora? À vontade, você sempre fala, né? Então tá. Então eu vou falar para a senhora o seguinte. As imagens que foi entregue, a senhora não quis entender, as imagens que foram entregues é sobre o fato que o vereador Adilson me imputa, juntamente com os demais vereadores. Então, vou explicar de novo. Essas imagens que foram entregues do dia 4 de julho de 2023 do Ministério Público na delegacia, que a senhora não quis saber,
Que coisa, né, Então, presidente? aí a senhora entendeu que foi imagem da senhora... Que cenário, sempre os teatros, né, presidente? Então, vamos lá. Quem gosta de teatro é a senhora. Não, quem gosta de teatro é Vossa Excelência. Olha só, eu quero Já foi deixar... falado na última sessão. Eu quero deixar aqui o recado aos nobres vereadores, que o projeto de resolução 043 da cesta de Natal dos funcionários dessa casa será votado na próxima sessão. Não havendo mais nada a ser tratado, encerro os trabalhos e marco a próxima sessão para o dia 7/12/2023. Uma boa noite a todos.